Senhoras e senhores, o programa Staff Síndicos hoje também muito especial e nós estamos aqui com Liz Sucupira, que está aqui para mostrar um tostão da sua capacidade para uma coisa que tem virado uma polêmica muito grande e é muito importante que a gente saiba: alimentação de qualidade. Pergunta que a gente sempre faz por aqui, porque muita gente aqui de Florianópolis não é daqui. Da onde que tu veio? Eu sou daqui, sou manezinha raiz, manezinha da Carmela. Da Carmela Dutra mesmo. Eu sou daqui, sou de Floripa, trabalho com alimentação saudável, sou natural chef. Sou uma apaixonada por esse universo da alimentação saudável. Tenho como propósito ajudar as pessoas a se alimentarem de uma forma mais saudável, a desmistificar essa coisa, né, de que é difícil, de que é complicado, de que não tem tempo e de que é ruim, principalmente. Às vezes as pessoas têm essa coisa de que a alimentação saudável é sem gosto, é sem graça. Pois é, só do que tu falou aqui, já tem um monte de coisa que eu tenho que perguntar para ti, principalmente porque sou morador também de condomínio. Vamos partir do seguinte princípio: para que a pessoa tenha uma alimentação de qualidade, ela sai 7 horas da manhã de casa, ela chega 8 horas da noite. Estamos falando de modo geral. Se for mulher, às vezes até a coisa muda de figura. A mulher tem que passar no colégio, pegar o filho, trazer em casa, cuidar das crianças, ver a alimentação para depois cuidar de si. Nós fizemos um programa esses dias com a Mel Porto, justamente falou sobre isso, sobre essa complexidade. Tudo parte do quê? Tudo parte da organização, né? Acho que o principal que a gente precisa sempre focar é nisso, na organização e de estabelecer prioridades. Pra gente também, né? Às vezes, como tu falou com o programa ali com a Mel, a gente sempre fica por último. Se eu não cuido bem de mim, como é que eu vou estar bem para cuidar da minha família? Como é que eu vou estar bem para trabalhar bem? Né? Às vezes a gente tem essa coisa da mulher ter que ser a guerreira, da super mulher maravilha, da conta de tudo. E um desses pilares é a organização. Pra gente conseguir ter uma alimentação saudável, pra gente conseguir ter uma alimentação de qualidade pra gente, pra nossa família, a gente precisa se organizar. Tudo parte de planejamento. Então, eu acho que o principal, o primordial é a gente se planejar. O que você poderia dizer para as pessoas que estão assistindo nesse momento o programa, dicas desse planejamento para eu fazer uma alimentação de qualidade, saudável, prática, rápida? Muitas vezes não é. Então não é por quê? Porque eu vou escolher para cozinhar arroz, feijão a hora que cheguei em casa. Aí danou-se, né? Aí não vai rolar. Exatamente. A gente vive já, né, essa correria do dia a dia e a gente precisa realmente se organizar. Então a gente tem duas vertentes. Okay. Ou a gente vai comprar comida pronta, né? E aí a gente vai ter que buscar por algum lugar que faça uma comida de qualidade, que faça uma comida saudável, que não use temperos industrializados. Claro que eu tô falando aqui, né, de uma bolha, né, de onde a gente vive. Vamos tentar buscar uma alimentação mais saudável, mais natural possível. Só que a gente precisa olhar para isso a longo prazo. O que aqueles alimentos extremamente industrializados, o que aquele temperinho que vem no caldinho, vai te trazer a longo prazo. Porque hoje a gente nota que o crescimento de doenças de uma forma absurda, né? Coisas que antes a gente não ouvia na época dos nossos avós, hoje em dia as pessoas estão tendo muito mais cedo, muito câncer, problemas de intestino, problemas de fígado, problemas de pele. Sim. E tudo isso é porque a gente viveu esse boom da industrialização, né? Então a gente começou a facilitar, os produtos vêm para facilitar a nossa vida, só que de forma acumulativa, o que isso vai trazer para o nosso organismo, para a nossa saúde? Então, quando for buscar uma alimentação saudável na rua, para comprar, busque alimentos pessoas que trabalhem de uma forma mais artesanal, pessoas que trabalham de uma forma com uma alimentação mais limpa. Ou a gente vai para um outro lado, que é fazer em casa. Porque se a gente colocar na balança, o comprar comida pronta sempre também fica caro. Né? Se a gente colocar aí numa família de 4, 5 pessoas... Sim, hoje em dia realmente tá ficando complexo você comprar comida. Então a gente precisa, a partir daí, a gente vai para o lado do planejamento alimentar. Como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode melhorar? Primeiro de tudo, fazer uma lista. Então a gente parte do planejamento. Né? A primeira coisa que a gente precisa definir é a nossa rotina. Como é que é a tua rotina? Como é que é a rotina da família? Né? Então, beleza, a família toda trabalha de segunda a sexta. Fim de semana ninguém trabalha? Ou trabalha sábado até meio-dia? Como é que é essa rotina?
como é a ida ao mercado, como é a ida à feira. E aí, a partir daí, a gente monta um planejamento. Porque pra gente ter o mínimo de sucesso nas coisas, a gente no trabalho, na vida, a gente precisa de planejamento. Na alimentação saudável não vai ser diferente. Sim. Né? Então, vamos planejar. Tal dia eu vou no mercado, sábado a gente vai no mercado. Então, vamos primeiro fazer uma lista de tudo aquilo que tem em casa. Abre os armários, abre a geladeira, abre o freezer e vê tudo que tem. Antes de ir até no mercado, compensa fazer um tipo de um cardápio? O que a gente vai comer semana que vem? Sim, exatamente. O que eu posso comer? Porque às vezes tem alguém em casa que tem problema com glúten, alguém tem problema no fígado, alguém tem problema estomacal e tudo mais. Sim, Compensa? trabalhar toda essa questão da organização da família toda, né? Certo. Então, é bem isso assim que a gente começa. Primeiro de tudo, a gente olha tudo que tem na geladeira e no freezer, no armário, para poder fazer uma limpa, né? O que tá vencido, o que não tá vencido, o que tá para vencer, o que tá aqui há tanto tempo que a gente nem abriu. Começar a olhar, porque às vezes a gente vai no mercado, compra coisas que nem consome, que a família não come mais, que não tem o hábito de consumir. Então, vamos primeiro fazer uma varredura. Depois de fazer isso, agora sim, vamos sentar e vamos planejar. O que a gente vai comer essa semana? E aí eu dou como sugestão escolher uma média de 2 a 3 proteínas animal, se quem come proteína animal, Sim. né? Se tem vegetarianos, se não tem, e fazer um balanço. Então, o que a gente vai comer essa semana? Vamos comer carne e frango, carne moída, frango, peito de frango e uma sobrecoxa. Então, coloca lá na tua listinha. Certo. Aí vamos escolher o que a gente vai comer de fonte de carboidrato, de fonte de cereais. Sim. Né? Arroz, macarrão, algum tipo de batata. E aí a gente vai dividir essa lista por grupos alimentares. A proteína, a mistura, né? o acompanhamento. Então, um arroz, um feijão, um macarrão, batatas, carboidratos também entram nessa sessão. Tá, e eu fiz essa compra, eu trouxe para casa, lavei, fiz tudo, preparo, tudo certinho. Aí eu já tô, acho que lá no final do sábado já, às 6 horas da tarde, 7 horas da noite. O que eu posso congelar e durante quanto tempo? Isso é uma pergunta minha, viu, gente? Tá? É minha essa pergunta. Porque geralmente a gente coloca um negócio para congelar e quanto tempo eu vou deixar aquilo congelado? Tá. Porque eu já tirei coisas do freezer e eu falei, não, cara, não vou comer isso aqui porque pelo menos o aspecto tá de uma coisa que não tá legal. E às vezes estava o tempo todo dentro do freezer, bem guardado, num tupper de vidro, certo? Que é uma das coisas que eu em casa estou brigando, é justamente para eliminar o diminuir plástico. o plástico, né? Sabe? Esse plástico pode ir no micro-ondas. Eu já não confio nisso. Porque aí a gente entra numa coisa de tipo, ele é livre de bisfenol A. Sim, né? sim. Mas tem outras substâncias tóxicas. Sim. Olha, que não é só micro-ondas. Às vezes está dentro do Tupperware de um plástico que não é de qualidade dentro do freezer. Olha, se eu entrar no assunto toxicidade aqui, os últimos cursos que eu fiz, eu voltei assim, ó, apavorada, porque o plástico filme que a gente abre, na hora que abre, ele já está exalando toxina. Então é surreal. Então. Porque eu fiz a comida toda, estupenda essa tua dica, fantástica. Aí eu guardei na geladeira. E daí? Como é que faz isso? Então, vamos chegar lá. Deixa eu terminar só aqui o negócio da lista, para não ficar, para não faltar. Eu confesso para vocês que eu tô aqui, ó, cheio de perguntas para fazer em casa, tá? Para não faltar. Definimos a proteína, definimos o que vamos comer de carboidrato, vamos definir frutas e vegetais. Vegetais, é importante a gente ter vegetais, hortaliças. Então, para não estragar na geladeira, o que a gente vai fazer nessa semana? 3 opções de cada. 3 opções de frutas, 3 opções de vegetais. Para não se empolgar, vou começar a dieta, vou começar a alimentação saudável. Aí vai lá no mercado e compra. Dezenas de vezes. Compra tudo. Aí passa 2 semanas, tá lá, a abobrinha estragou, na geladeira. Ou apodreceu, outra já tá, entendeu? Exatamente. Então, a dica que eu dou é essa. Primeiro a gente faz uma lista, escolhe aí, monta um cardápio na tua cabeça, escreve. Então, na segunda a gente vai comer um estrogonofe. Vamos fazer um estrogonofe com um brócolis refogado. Na terça a gente vai comer uma carninha moída, uma panqueca. E assim você vai fazendo, vai montando um cardápio e com o passar do tempo isso vai ficando cada vez mais fácil. A primeira semana vai ser bem desafiadora. A segunda já vai ser um pouquinho mais fácil. Dali um mês tu tá,
hoje eu vou comer isso, não vai estar nem fazendo o cardápio da semana, vai estar só... Já tá de cabeça já a coisa. E aí, assim, tem dúvida? Ai, não tenho ideia. A gente vai pro Instagram, abre o Instagram. Boa pedida. O teu Instagram para nós, para que a gente possa entender, seguir você, suas dicas. Meu Instagram é @lissucupira. Tem bastante dicas lá de como organizar a geladeira, de como otimizar o cardápio, de como aproveitar. Mas não só no meu, assim, hoje a gente tem muito conteúdo grátis no Instagram e assim, de pessoas que estão ali, às vezes tu tá sem ideia e tu passa no Instagram de comida, no GNT, de chefes, disso e aquilo. Tu vai olhar ali, opa, essa ideia é legal. Consigo adaptar aqui com os meus ingredientes em casa, sabe? Então, vai pra internet, sempre vai ter uma ideia do que colocar na tua alimentação. Às vezes a gente não sabe o que fazer, então vai ter. E lá no meu Instagram tem bastante diquinha. Então vamos lá pra tua pergunta. Fui no mercado, chegamos, fui lá. Fiz a minha lista, voltei do mercado. Esse é o segredo, tá? É o tipo de coisa que eu implementei na minha vida, que hoje eu implemento na vida dos clientes quando eu vou em casa, na casa deles, fazer serviço de personal chef, fazer essa organização. Primeira coisa, chegou do mercado, bota tudo pra higienizar. Não chega do mercado e larga na geladeira. Porque se tu fizer isso, tu vai ficar com preguiça. E aí, ao longo da semana, tu não vai dar com as tuas coisas prontas. Imagina, como tu falou, cheguei em casa 8 horas da noite, eu ainda vou lavar alface? Não dá. Ainda vou cortar a carne, descongelar pra fazer? Não vou. Então, vamos se organizar. Faz parte desse planejamento. O que tu vai fazer? Então, vou chegar, vou lavar todos os vegetais, vou deixar de molho numa água com o produtinho hipoclorito de sódio para matar todos os Aqueles os tubinhos que a gente compra no supermercado. No supermercado, aquele é a melhor opção. Pode usar também água sanitária, mas aí a gente tem que olhar, ver qual água sanitária que é própria para... Então, assim, lá na gôndola do mercado, onde estão os alfaces, custa 10, 12 reais, mas dura... Sim, sim. Um monte. E aí, no rótulo, ele vai dizer como utilizar. E aí a gente vai lavar, escorrer, secar e guardar na geladeira de forma principalmente porcionada. Então, assim, eu coloquei lá na minha organização de que a gente vai comer 3 tipos de vegetais. Vai ser o brócolis, a abobrinha e a cenoura para essa semana. Então, lava o brócolis, deixa sequinho e bota ele já picado num potinho dentro da geladeira. Um pote com tampa. De preferência de vidro. Se não tiver, alimentos crus, alimentos in natura, é mais tranquilo a gente deixar em potes de plástico. Porque como eles estão crus, eles não têm essa troca de calor, então eles não absorvem as toxinas tanto quanto quando a gente coloca alimentos que já foram cozidos, principalmente quando tem fonte de gordura. Certo. Polêmica que sempre vi por aí. Eu acabei de fazer um negócio no forno, vou guardar no fogão, vou guardar na geladeira. Guarda direto na geladeira. Mas assim, espera esfriar para guardar na geladeira? Então, o que a gente vai... Aí a gente tem duas problemáticas. Uma, vai congelar. Se for congelar, é imprescindível que deixe esfriar. Porque senão, na hora de tirar, ele vai criar água. Sabe? Quando tu coloca uma coisa quente e ele sua. Sim. Então, é importante a gente deixar esfriar. Principalmente para congelar. Mas também é importante não deixar muito tempo fora da geladeira, na temperatura ambiente, para que não haja contaminação, que não passe nenhum bichinho, que não tenha contaminação por outros micro-organismos. Mas, de uma certa forma, assim, esfriou, já não tá aquele quentão, coloca na geladeira. Não para ir direto no freezer, não, mas se não, para geladeira. É que tem essa polêmica por causa dos fabricantes de geladeira, né? Que dizem que não pode colocar para não estragar o refrigerador. Certo. Mas a gente não vai colocar uma panela fervendo dentro da geladeira, né? E sim, terminei de cozinhar, terminei aqui a minha alimentação, fiz as marmitas da semana. Coloca elas já ali quentes, deixa esfriar, temperatura ambiente. E depois coloca na geladeira, coloca no freezer. Mas não precisa ficar gelado. Dá para colocar na geladeira de boa. Então a gente chegou do mercado, guardou tudo, limpou tudo, vamos colocar nos potinhos. Porque isso vai facilitar na hora de chegar em casa à noite. Já tá tudo limpo, já tá tudo higienizado. Lava a alface, seca. Deixa uma importância, se a gente lavar a alface, secar, ela dura até 15 dias na geladeira sequinha. Mas tem que estar bem sequinha, num potinho fechado ou num saquinho. E aquela história de botar legumes e verduras dentro d'água? Então, aí a gente tem alguns que funcionam, tipo a cenoura. Cenoura murcha, né? Então a cenoura guarda dentro de um pote com água. Quanto tempo? Pode ficar até 15 dias.
15 dias. A única diferença que a gente Porque ela fica escura, né? Exatamente. O que acontece? A cenoura ela oxida, a cenoura ela é uma raiz. Tá vendo como é que eu cozinho em casa também? Tudo que cresce debaixo da terra, a cenoura, a batata salsa, sim, o inhame, essas coisas a gente pode guardar dentro d'água. E aí tu vai colocar dentro da água, troca essa água de vez em quando na geladeira, mas o que acontece? Ela não desidrata dentro da geladeira, porque a geladeira é um frio seco, né? Então a tendência dos vegetais é desidratar. Então, quando a gente guarda dentro da água, nossa, cenoura 15 dias crocante na geladeira. Então assim, coisa interessante, guarda dentro da água, a hora que começou a ver que a água tá um pouquinho turva, troca a água. Só lavar, trocar a água e ela fica ali uns 15 dias. A cenoura, a batata salsa, raízes em geral, o gengibre também. Na geladeira? Na geladeira, debaixo d'água. Dura até 15 dias tranquilo, às vezes até mais. Olha só que coisa interessante. E aí, uma dica que eu uso muito em casa é, tipo, para fazer salada. Já rala a cenoura, guarda a cenoura ralada dentro de um potinho com água. A hora que for usar, escorre a água, a cenoura tá fresquinha. Olha aí, o pulo do gato, que coisa fresquinha para salada, porque às vezes a gente rala e quer guardar na geladeira e aí ela fica seca, né? Batata, mesma coisa, corta a batata, aí gosta de fazer a batatinha frita. Sim. Né? A batatinha assada, dá pra gente fazer aquela batata rústica. Nesse dia da organização, corta ela e guarda dentro de um potinho com água. Também dura ali 2, 3, 4 dias para tua organização alimentar. Chegou em casa, escorre a água, joga um azeite, joga o temperinho e põe no forno. Deu. E tá pronto. Porciona as carnes. Nós somos em 4, somos em 2 pessoas. Pois é, a pessoa tá num apartamento lá, é a mulher, a esposa, o marido e 2 filhos, né? E tem que... E às vezes a criança já não quer comer cebola, não sei o quê. Como é que faz isso aí? Então, aí o que dá pra fazer? Tu organiza, deixa tudo meio pré-pronto e aí vai fazer, já deixa o frango temperado, né? Se a gente fizer uma marinada, por exemplo, que é uma técnica de deixar tempero pronto junto, a gente coloca no meio ácido ou vinagre, ou vinho, ou limão e temperos. Sal, pimenta, cúrcuma, páprica defumada, alho, cebola. Coloca isso tudo dentro de um pote junto com o frango, por exemplo, uma sobrecoxa de frango. E deixa ali, ele fica 2, 3 dias na geladeira frouxo, tranquilo, porque a marinada conserva. É técnica milenar que eles usavam antes de ter refrigerador para manter o alimento conservado. Então pode deixar na geladeira num potinho fechado. Com o tempero já tudo pronto. Ele tá cru. Pronto, tá cru. Chega em casa, chegou, bota no air fryer, bota no forno, enquanto vai fazer a rotina da casa, tá sendo feito. Então, gente, todas essas perguntas que nós estamos fazendo aqui é porque, olha, eu acredito que 90% das pessoas que nos assistem tem essa condição de vida de trabalho. Os síndicos, tem síndico aí que sai 5 horas da manhã de casa, 11h30, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, está na rua ainda trabalhando. E como se alimentar com qualidade? E esse é o grande desafio da nossa sociedade que nós vivemos hoje. Agora, quando tem a experiência de uma pessoa como a Lisa, assim, para entregar de bandeja, olha, eu mesmo tenho um monte de perguntas, porque então, de vez em quando pode mandar. Eu me enveredo pela cozinha. Então já fica a dica para vocês. Você que está assistindo agora, tem algum questionamento para fazer? Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo os links da Liz para você entrar em contato com ela e segue ela, já aproveita também e já faz os questionamentos. Isso. Olha, como é que eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? E aliás, parece que estão surgindo projetos de cursos aí que a pessoa pode se aprimorar mais ainda no assunto, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Sim. Esse ano vai sair alguns cursos online. Principalmente eu estou bolando um curso desse de planejamento de rotina alimentar. Como organizar a geladeira, como fazer esse cardápio semanal e como fazer as tuas marmitinhas do dia a dia. Porque muita gente não gosta de chegar em casa e cozinhar, mas gosta de ter a sua comidinha pronta ali. Então, eu estou elaborando cursos para poder facilitar a tua vida. Então, Liz, quero aprender como organizar a geladeira. Vai ter um curso desse. Certo. Vai ter um curso para marmitas, vai ter um curso de salgados, um curso de doces, um curso de lanches. Coisas para facilitar a tua vida no dia a dia. E assim, de forma simples, não vai ser nada muito elaborado mesmo, porque é para o dia a dia. Para quem trabalha com isso, a gente vai ter coisas a gente já tem, né, conteúdos específicos, mas é esse para o dia a dia mesmo. Para quem quer se alimentar saudável e não sabe o que é
a diferença de uma farinha com glúten e uma farinha sem glúten. O que é o carboidrato? O que precisa ter num prato? O que a gente precisa ter na nossa alimentação? A gente precisa de macronutrientes, de micronutrientes. O que é cada coisa dessa? Às vezes as pessoas vão no nutricionista e voltam para casa com o planejamento alimentar da nutricionista e não sabe colocar em prática. Sim, eu sou uma dessas pessoas que volta no nutricionista, ela dá uma cartilha enorme, muito legal, muito interessante, mas e agora? O que eu vou fazer? Né? Então é para isso que eu estou elaborando esses cursos, para te salvar. Como colocar em prática, como fazer, como, né, organizar. E eu também faço esse trabalho de uma forma personalizada, onde eu vou na casa da pessoa ou eu monto para ela cardápios, eu faço uma consultoria de cardápio, então a pessoa me passa a rotina dela, os gostos alimentares da família, e eu monto um cardápio e mando para ela um cardápio junto com as receitas, um livro de receita, para que a pessoa coloque isso em prática. Ou eu vou lá na casa dela e faço isso para ela. Sim. Então não é só família, não é só esposa. Você, síndico, que está fora do peso, cansado de trabalhar, foi na nutricionista, ela mandou você dar uma guinada na sua vida, olha aqui, ó, essa é a oportunidade, pegando essas valiosas dicas para você colocar tudo isso em prática e ter uma qualidade de vida. Que isso, hoje em dia, é imprescindível. Aliás, uma amiga minha falou assim, o dinheiro que você gasta em comida de qualidade, você economiza nos remédios. Com certeza. E assim, hoje em dia tem muito estudo, muito mesmo, mostrando o quanto a boa alimentação está atrelada à alta performance. A sucesso profissional, a sucesso na o esporte já mostrou isso há décadas já. Isso, mas a alta performance mesmo, como o nosso cérebro funciona de forma diferente quando a gente está recebendo estímulos de comida natural, né? Porque os ultraprocessados, eles são muito cheios de sódio, tem muito conservante, tem muito nome que a gente não sabe nem ler. Então, a alimentação natural, ela está cada vez mais mostrando o quanto a gente pode melhorar a nossa performance no trabalho, nos estudos, se alimentando de uma forma adequada. Vamos reforçar só aquela questão, perguntando para ti de novo, rapidamente, sobre a coisa da organização. Então, o tripé, a pedra filosofal, tudo que envolve isso, chama-se organização na hora de sair de casa para comprar. Isso. O que eu vou comer, como é que é a minha geladeira, se guarda, dá para guardar tudo. Eu confesso que tenho uma geladeira pequena em casa, tá? Que é bem complexo guardar as coisas nela. Como é que é isso? Vai partir tudo do planejamento mesmo, do planejamento alimentar. Então, fez aquela lista, organizou, e aí aí tu vai conseguir montar o teu cardápio, montar a tua organização alimentar, como tu perguntou, quanto tempo as coisas ficam, né, no freezer. Cada coisa, a maioria das coisas dura uma média de 3 meses no freezer de forma bem ok. Se tiver cru, dura até mais. Né? Tem essa diferença, sim. Olha só. Porque quando passa por preparação, a gente acaba mudando, né? Perde alguns nutrientes, então acaba diminuindo um pouco o tempo de vida. Mas 3 meses é um tempo bem ok para ficar tudo congelado. Então, assim, priorizar alimentos da época, da safra, porque os alimentos que estão na época aquela coisa natural mesmo. Cresce nessa época. Então, o alimento, ele briga menos com o meio ambiente para crescer, então ele precisa de menos agrotóxico. Né? Então, automaticamente, o alimento que está na época, ele é um alimento mais limpo, tem menos agrotóxico. Ele tem mais sabor, porque ele é daquela época. Ele tem mais nutrientes, eles estão mais disponíveis, biodisponíveis para o nosso organismo, porque eles são naturais daquela época. Então, realmente, agora não é época de morango. Morango é um alimento que se cria no frio. Então vamos comer agora os alimentos que são mais refrescantes, que estão na época. A melancia, claro. A goiaba, né, a manga, alimentos que estão... É muito louco a gente olhar o da época, é só tu ver realmente como eles são. Tá calor, a gente tem alimentos mais refrescantes. Tá frio, a gente tem alimentos, frutas, verduras que são que dão mais sustância. Sim, né? Claro. Então a gente tem que olhar para quanto a natureza também trabalha, quanto a natureza é sábia e o quanto traz pra gente essa qualidade na alimentação. Né? Então partir do princípio de se planejar, porque sim, tudo precisa de um sacrifício. Sim. Né? Então eu quero ter uma alimentação saudável, eu quero dar uma alimentação saudável para minha família, eu preciso me organizar um pouquinho. E às vezes é pouquinho mesmo. Às vezes é só se organizar. Chegou em casa à noite, na sexta-feira, pedi um delivery na sexta, uma vez por semana. Ok. Pô, tá tudo certo. Então ali, no período que tu pediu a pizza, senta e faz o teu cardápio, a tua lista de mercado.
que tu vai comer no outro dia, o que tu vai fazer no outro dia para tua família, né? Pensar no autocuidado também. Porque às vezes a gente se deixa de lado, fica naquela correria, leva as crianças, faz a roupa, lava a roupa, trabalha, nananã. Incrível, né? Como isso acontece. E faz parte do autocuidado a gente se alimentar bem. A gente tem que olhar para o que a gente está colocando para dentro do nosso organismo, para dentro do nosso corpo, que é aquilo que vai trazer energia pra gente. Então se organiza, planeja, faz a marmitinha da semana, deixa pré-pronto. Gente, deixar pré-pronto. Se tu tiver com proteínas no freezer porcionadas, os legumes cortados, a alface cortada, a fruta lavada, tu vai comer quando chegar em casa. Sim. Tá cansado? Aí hoje eu tô muito cansada, não quero fazer comida. Bate 3 ovos, joga um brócolis dentro, joga uma cebola dentro e faz uma omelete. É muito rápido. E é aquela coisa de, eu tô cansada, não tô afim de fazer comida, não tô afim de fazer sujeira, vou pedir um iFood. Mas aí tu abre a geladeira, tá tudo pronto. Falamos aqui sobre saúde, mas também falamos sobre economia. Isso é uma coisa muito importante. Muito. Porque tem muito síndico aí que está na correria do dia a dia, chega em casa, a mulher, a esposa e os filhos já dormiram e o cara tem que comer. Vai comer na rua. Às vezes não vai comer algo de qualidade ou até já está prejudicando a sua saúde. A dona de casa, a empresária que está na rua, trabalhando, na lida, na guerra, vai chegar em casa. Então todas essas dicas são extremamente importantes. Então, mais uma vez, para conhecer mais sobre o seu trabalho e para pegar todas essas dicas diretamente contigo, quais são as suas mídias sociais? Lá no meu Instagram, @licecupira, tem todos os meus canais, tem todos os meus contatos. Pode me chamar no direct, fazer pergunta. Eu estou sempre dando bastante dicas no Instagram. Simples, conteúdo para te ajudar realmente a desmistificar esse tabu que tem que é muito difícil se alimentar de forma saudável. Principalmente, você acaba vendo a questão de alimentação, questão de qualidade de vida e a questão financeira. Isso é muito importante. Nossa, barateia. Praticidade. Muito praticidade. Se tu for olhar a conta do cartão de crédito no final, a quantidade de delivery que teve... Quando você chega tarde em casa, vai pedir uma pizza, ela chega 1h30 depois, né? E se você tiver tá uma louco de comidinha fome. gostosa, feita, né? Sim. Durante a semana, faz marmitinha e congela. Chega em casa, descongela a marmitinha rapidinho. Enquanto toma banho, ela descongela no micro. Tudo certo. E economizou, comeu uma comida de qualidade, saudável, né? Sim. Vai melhora o bolso, melhora a organização e melhora a alta performance no trabalho. Com certeza, olha aí, isso é a Porque dica quando a gente fantástica. está inflamado, a alimentação mais inflamatória, ela Sim. também deixa a gente mais estressada. E aí o síndico que vive lidando com o estresse dos outros, ainda come alimentos que inflamam. Danos. Nossa, cortisol vai lá em cima, fica estressado, então, ó. Não sei por que eu estou com pressão alta, olha aí, ó, vai se ligando. Vai se ligando. Bem isso. Eu tenho que comprar o remédio da pressão alta, lógico. Olha, Siri. Siri falando? Siri falou alguma coisa. Você está procurando o remédio. Você está procurando remédio? Mais informações sempre nós temos aqui no Staff Síndicos e vou avisar para vocês, sempre sigam as nossas mídias sociais. Nossa gente está levando coisa para o síndico, para o condômino, para os moradores lá da ponta, para os empresários, para todo mundo. Todas essas informações são sempre muito valiosas. E você que está em casa assistindo nesse momento, já sabe, entre em contato com a Liz para saber um pouco mais de detalhes sobre comida e alimentação saudável para você que está na guerrilha trabalhando o dia inteiro e chega em casa louco para comer uma coisa de qualidade. Liz, muito obrigado. Obrigada também. Satisfação imensa ter você aqui no Staff Síndicos. Esperamos mais vezes estar com você aqui para fazer outras dicas. Vamos trazer uma receita. Por favor, por favor. Eu que agradeço o espaço, espero ter colaborado e quem tiver dúvidas, quem ficou com dúvidas, pode me chamar lá no Instagram que eu respondo e ajudo. Gente, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.